Boa noite, gente. Foi uma boa noite um pouquinho fraco, né? Faz tempo que eu não venho. Eu acho que vocês estão com saudade de mim, eu estou com saudade de vocês. Boa noite? Boa noite. Ótimo, muito bom. Primeiro, fica a minha gratidão a essa casa por esse convite carinhoso que me foi renovado, que é sempre um privilégio enorme, gigante. Qualquer oportunidade que nós temos de pensar, de refletir, de trocar ideias, de falar sobre o Evangelho do Cristo. Então é um privilégio muito grande, por isso eu renovo a minha gratidão por esse convite. E hoje nós temos um tema muito interessante que está na Gênesis, capítulo 17, itens 24 a 26. A ideia central desse tema gira em torno de um Evangelho de Mateus, capítulo 24, 35, onde o Cristo disse: "O céu e a terra passarão, mas minha palavra não passará." Isso já nos deixa muito claro a importância da palavra do Cristo, a importância do Evangelho na nossa vida. E aqui eu já faço um apelo inicial, gente. O Evangelho não é para ser meramente intelectualizado. Não é para a gente trabalhar o Evangelho a nível mental, mas é para a gente permitir que esse Evangelho seja sentido, que a gente traga o Evangelho para o coração. Porque só assim o Evangelho se transforma em algo útil nas nossas vidas. Porque de que adiantará a nós intelectualizarmos o Evangelho, lermos todas as obras da codificação, se isso não tiver o condão de transformar nossa própria maneira de pensar, sentir e agir? Então, aproveitemos esse momento que as casas espíritas nos dão para refletir com a mente, mas vamos permitir que isso, por gravidade, desça para o coração. E depois que chegar no coração, transforme-se em ação. Ação para que nós transformemos nossa própria realidade emocional e espiritual. Para reforçar a importância que tem a palavra do Mestre, trago um trecho aqui do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, no capítulo 118, cujo título é Mensagem ante a Palavra do Cristo. E mais uma vez ele busca no Evangelho, só que desta feita o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, onde o Mestre mais uma vez nos diz: "As palavras que vos digo são espírito e vida." Então vamos juntar essas duas passagens do Cristo. O céu e a terra passarão, mas minha palavra não passará. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Gente, as palavras que o Mestre nos diz é espírito e é vida. O que quer dizer que essas palavras são espírito? Elas transcendem a matéria, elas são eternas. Eu não vou utilizar essas palavras só quando eu estou com essa vestimenta carnal, quando eu estou no mundo material, mas durante toda a minha eternidade. E o que é que significa que essa palavra é vida? Será que aqui a gente pode entender vida como encarnação? Evidentemente que não. Quando Cristo disse: "Eu vim para que vós tenhais vida", ele estava falando para seres encarnados. Então essa vida que o Cristo fala, ela transcende muito mais a uma mera encarnação. E o que seria essa vida? É uma vida abundante. Quando Cristo nos diz: "Quem beber desse poço terá sede novamente. Quem beber das minhas palavras jamais terá sede." Essa vida que o Cristo nos propõe. E o caminho é muito simples. Muito simples. É o caminho do Evangelho. Muito simples, muito fácil, não é, gente? Seguir o caminho proposto pelo Cristo é desafiador. Mas nós, se nós percebermos, nós aqui complicamos nossa jornada. Nós temos um caminho ali fácil, um caminho com menos dores, um caminho com menos espinhos, mas pelo nosso apego à matéria, pela nossa quase que devoção ao orgulho e ao egoísmo, a gente esquece da facilidade que é o caminho do Evangelho. E a gente se abraça com a matéria como se fosse tudo isso que importasse na nossa existência. Então, gente, quem nos falou isso foi o Cristo. Um espírito de bilhões de anos. Só para termos ideia, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Muito tempo. Mas na infinidade não é quase nada. E o Cristo, já no começo da formação desse planeta, ele já era o cara.
Ele já era um espírito puro, ele já era perfeito, que estava conduzindo os destinos desse planeta, como se estivesse arrumando a nossa moradia, arrumando a nossa casa. Quer dizer, há 4 bilhões de anos e meio, Cristo já era um espírito puro. O mais puro que esse orbe presenciou a passagem, o representante direto de Deus, o governador da terra. Faço isso para a gente perceber a grandeza desse espírito que é o Cristo. Então, gente, um espírito dessa envergadura, nós temos que escutar a mensagem dele. Quando ele diz que as minhas palavras não passarão, nós precisamos escutar a mensagem do Cristo. Precisamos escutar a mensagem do Cristo quando ele diz: ama o próximo como a ti mesmo, entendendo que o padrão de amor ao próximo é o amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu não tiver amor próprio, que qualidade de amor eu vou dar para o outro? Precisamos escutar esse mestre quando ele diz: sede perfeitos. Precisamos escutar esse irmão maior quando ele diz: mantém teu coração puro como o de uma criança. Precisamos escutar a voz do Cristo quando ele diz: perdoa infinitamente. Porque o 70 vezes 7 nada mais é do que perdoa infinitamente. E aí, minha gente? Precisamos escutar, só que é com escuta qualificada. Não é simplesmente usando o artefato auricular que nos foi dado pela matéria. Ou seja, precisamos escutar a palavra do Mestre com o coração. Mais uma vez, precisamos sair da mente e sentir o Evangelho. É isso que eu chamo de escuta qualificada. Ele é para ser sentido e não meramente intelectualizado. E por que, Rômulo? Como eu já disse no começo, é só sentindo o Evangelho que eu vou ter estímulo para trabalhar. Trabalhar o quê? A mim mesmo. Todos nós temos uma missão em comum, que é nos transformar. É transformar o projeto de Deus, que somos nós individualmente, em algo melhor. A gente nasce de um jeito e a gente deve desencarnar melhores do que nascemos. A nossa irmã fez, na oração, inclusive, fez uma proposta muito desafiadora para nós nos transformarmos durante essa sessão, sairmos daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos. É um desafio maior ainda, mas nós temos uma encarnação para isso, para nos transformar e nos melhorarmos. Chico Xavier nos ajuda com uma recomendação muito pertinente. Ele diz que o Espiritismo não é apenas para ser estudado, é para ser sentido e praticado. Outra dificuldade, quando a gente não sente o Evangelho, é que nós não assumimos a nossa responsabilidade perante o universo. Nós temos responsabilidades. Nós somos filhos de Deus. Já pensaram o que é tamanho da nossa grandeza individual? Não existe outro Rômulo no universo inteiro. Pode ser outra pessoa com o mesmo nome, mas esse Rômulo só existe eu. Não existe outro Sebastião no universo inteiro. Só existe aquele cabra ali que eu adoro. Não existe outro. Não existe cópia. Não existe réplica. Percebamos como nós somos importantes. Então, dentro dessa importância, quanto maior a nossa importância, maior a nossa responsabilidade. E nós costumamos, quando a gente não entende muito bem a mensagem evangélica, colocar a culpa nos outros. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é da violência, a culpa é do governo, a culpa é do destino que não foi bondoso comigo, a culpa é do meu obsessor. Quantas e quantas vezes, para nós nos livrarmos dos nossos equívocos, a gente não diz a culpa é do obsessor. Às vezes até para se esquivar de pedir perdão àquela pessoa que eu ofendi, eu digo, não era eu não estava em mim, foi o obsessor. Então precisamos trazer esse Evangelho do coração para assumir definitivamente a nossa parcela de responsabilidade. Quando nós intelectualizamos o Evangelho sem senti-lo, normalmente a gente corrompe a mensagem do Cristo. Isso já aconteceu várias e várias vezes na história. Vamos citar aqui só 2 passagens. Nós cristãos, com bandeiras do cristianismo, colocamos espadas e fomos assassinar homens, mulheres e crianças. Fomos violentar e fomos saquear nas famosas cruzadas. Fomos atacar os bárbaros.
Mas de fato quem estava sendo bárbaro mesmo, em nome do Cristo, éramos nós. Ou seja, nós corrompemos a mensagem do Cristo porque ela só chegou na mente. Ela não desceu ao nível do nosso coração. Lembram das bruxas, das fogueiras da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada? Mulheres extraordinárias, médicas, curandeiras, que eram consideradas bruxas, e em nome do Cristo eram queimadas vivas. Voltemos por minhas palavras não passarão. Refletindo sobre o que é do homem e o que é de Deus. É muito pertinente isso. Porque o que é do homem é efêmero, é passageiro, e o que é de Deus é perene, eterno, não passa. E as palavras do Cristo, como talvez o médium intérprete, o médium que trouxe as palavras, as ideias da lei de Deus, elas são de Deus. Elas nunca passarão. Vamos só ver aqui como as coisas dos homens sempre passam. Vamos ver nas religiões. Nos primórdios, nós acreditávamos no Deus trovão, no Deus chuva, no Deus sol, no Deus lua. Um pouco depois, já um pouco mais adiantados, a gente continua acreditando numa multiplicidade de Deus, que tinha como Deus Mor, Zeus. Isso passou. Hoje, quero crer que todo o nosso orbe é monoteísta. Então, nas religiões, as ideias dos homens passam. Vamos ver na ciência. Acreditamos cientificamente uma época que a Terra era plana. Depois, numa teoria científica chamada geocentrismo, passamos a acreditar que a Terra era o centro do universo. Vejam só. Hoje, pela infinitude que é o universo, a nossa ciência já demonstrou que esse universo não tem um centro. Ele está sempre se expandindo. Mas aquela ciência daquela época passou. Vamos ver o comportamento humano como passa. Há pouco menos de 2000 anos, uma família, esposo, a esposa e os filhos, iam para uma arena se divertir vendo cristãos serem devorados por leões. Isso passou. Hoje a nossa sociedade não aceita mais isso. Hoje a gente vai para um estádio de futebol e se indigna com a falta mais violenta. Então, isso também passou. Minha gente, tudo na matéria passa. O nosso patrimônio, que não é nosso, é um empréstimo. Eu sou só posseiro. Porque se fosse meu mesmo, na grande viagem, quando eu troco a roupa carnal, eu levava. Então é um empréstimo, é uma posse. Os meus títulos, que às vezes nós nos orgulhamos tanto. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou isso, eu sou aquilo. Na realidade, nós não somos. Nós estamos, por enquanto estamos aqui. Será que eu posso dizer com orgulho que eu sou palestrante espírita? Jamais. Só precisa vir algum problema nas minhas cordas vocais e eu ficar afônico. Cadê o palestrante espírita? Então, nós estamos. As coisas da matéria são passageiras, o patrimônio é passageiro, os títulos são passageiros, as formas, as culturas, as instituições humanas, a riqueza e o poder. Tudo isso é extremamente passageiro. Vejamos as grandes potências da Terra, que foi mudando de mão em mão ao longo da história. Foi o Egito, o Império Macedônico com Alexandre o Grande, o Império Romano com os Césares se sucedendo. Tudo isso virou pedra, ruína, poeira. Tudo passa. Passa na terra, a matéria, e passa no céu. O universo está sempre em transformação. Vejamos o nosso Sol, que tem 4 bilhões e meio, tem mais ou menos a idade da Terra. Esse Sol, daqui a mais alguns bilhões de anos, vai se acabar. Então, esse sistema solar, que é a nossa residência momentânea, vai se acabar. A Via Láctea, que tem 400 bilhões de estrelas, como o nosso Sol, vai se acabar. Daqui a alguns bilhões de anos, essa galáxia não existirá mais, atendendo à lei da destruição, que nada mais é do que uma derivação da lei do progresso. Então, umas se destrói e outras são criadas. Então, tudo, absolutamente tudo passa, menos
o que é de Deus, menos a palavra do Cristo. E por que a palavra do Cristo não passa? Por um motivo muito simples que está explicado no capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 9. A palavra do Cristo não passa porque a palavra do Cristo é a verdade. Uma verdade que nós podemos dizer como poucas coisas nós podemos dizer. Absoluta. Não tem ressalva nenhuma na palavra do nosso irmão maior. Mais uma vez, buscando Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos lembra que a palavra de Jesus é bússola que não se altera, mesmo diante das tempestades humanas. Chico Xavier também colabora conosco, dizendo que tudo passa na terra, menos Deus e a sua palavra de amor. E quem foi que trouxe essa palavra de amor para nós? Jesus Cristo, nosso irmão maior, esse Espírito perfeito. A mensagem do Cristo, meus irmãos, resistiu a perseguições, a distorções e a incompreensões. Perseguições muito claras. No cristianismo primitivo, o farisaísmo atacava o cristianismo de uma forma muito direta. Saulo, oriundo de Tarso, era um dos maiores perseguidores do cristianismo, que depois se transformou em Paulo. Eu nunca chamo Paulo de Tarso, porque ele era Saulo de Tarso, mas virou Paulo de Jesus, Paulo do Evangelho, Paulo do cristianismo. Então, sofreu muitas perseguições. Distorções, vejamos aqueles cavaleiros das cruzadas, que distorção da mensagem do Cristo, usando o nome de Cristo para assassinar pessoas. E as incompreensões? As incompreensões aconteceram durante toda a história do cristianismo e ainda acontecem. Ainda acontecem. Toda vez que eu falo de incompreensão com relação à mensagem do Cristo, eu sempre me lembro de uma passagem que eu fui convidado, não como espírita, eu fui convidado como representante da Comissão de Direitos Humanos de uma ordem dos advogados para um programa de televisão que era um debate. E lá tinha um clérigo de uma ala religiosa que ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que Jesus incentiva o orgulho, que nós precisamos ter orgulho, que nós devemos ser orgulhosos. As minhas orelhas se levantaram para ouvir qual era o embasamento teórico dele. E ele disse, vejam aquela passagem, se bater a tua face, oferece a outra. Uma das passagens que o Cristo demonstra toda a sua humildade. E ele tinha aquilo como um ato de orgulho. Porque, segundo ele, o Cristo estava dizendo o quê? Pode bater que eu sou forte. Eu não caio, venha bater na outra. Nem doeu. Ou seja, incentivando e trazendo uma interpretação de que Cristo era orgulhoso e assim nós deveríamos também ser orgulhosos. Vejam só. É possível essa interpretação? Lógico que é. É possível. Mas podemos dizer que essa interpretação é adequada? Jamais. É mais uma dentre as muitas incompreensões que nós temos com relação ao Evangelho do Cristo. Nós mesmos, que às vezes estudamos, que às vezes lemos, não só na doutrina espírita, mas os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, dentro da cristandade, nós mesmos às vezes não entendemos, não compreendemos, agimos com incompreensão com relação à mensagem do Cristo. Ele uma vez não, a única vez que ele citou essa expressão, ele estava na cruz e em aramaico ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Realmente o Cristo disse isso. Mas a gente precisa entender o contexto, precisa entender por que o Cristo disse isso. Ele nunca fez nada, nunca disse nada, ele nunca calou, ele nunca se omitiu, sem que isso tivesse uma razão, sem que isso tivesse uma lição, sem que isso tivesse uma mensagem para todos nós. Quando nós vemos o trecho do Cristo, Pai, afasta de mim este cálice. Uma vez eu vi um padre dizer que isso era o lado humano, que Cristo era Deus, que é a doutrina da nossa co-irmã Igreja Católica, dizendo que era o lado humano do Cristo falando e ele estava com medo. Vejam só, um espírito puro de 4 bilhões de anos e meio, com medo de quê?
de um dia de martírio, era para o Cristo estar extremamente alegre, porque ele estava saindo desse mundo, da maldade, da nossa imperfeição, e voltando para o reino que era dele. Era para ele estar festejando. Mas ele não estava alegre por nós. Mas é um trecho que às vezes a gente tem dificuldade de interpretar e de entender. Não vem trazer a paz, mas a espada. Então, às vezes a gente olha para esses trechos e não entende 2000 anos depois. Mas isso é normal, gente. A mensagem do Cristo não está ainda completamente descortinada. Nós estamos num mundo de provas e expiações. É o segundo, estamos mais perto do começo do que da perfeição. Então, nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 mil anos, a gente vai descobrir muitas coisas, muitas mensagens ocultas, muitos sentidos que o Cristo quis nos passar, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descortinando, a gente vai absorvendo esses conhecimentos. Diante de tantas perseguições, distorções e incompreensões, se não fosse a verdade, tinha sucumbido. A mensagem do Cristo é a verdade. A mentira não se sustenta. E, já que a gente está falando de palavras, essas palavras podem ser usadas para o mal e para o bem. Não vou dar muito ibope para o mal, mas vamos citar só um exemplo. Nosso irmão Adolf Hitler, pela palavra, pela capacidade extraordinária que ele tinha de se comunicar, ele convenceu uma nação inteira a cometer uma atrocidade. Palavra usada para o mal. E para o bem? Aí nós temos muitos, mas muitos exemplos nesse nosso orbe. Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Emmanuel, Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros. Só que todas essas pessoas, elas nos trazem a verdade relativa. Por que, Rômulo, relativa? Porque eles não são espíritos puros. A verdade absoluta só está com Cristo. Vamos falar de um tal de Rômulo, que vez ou outra pega um microfone para falar. Rômulo é um espírito extremamente atrasado. Rômulo é um espírito que precisa evoluir muito ainda. Então, quando ele se arvora de um microfone para falar do Evangelho de Cristo, aquela verdade, aquilo que ele fala, pode ser considerado tão somente como uma verdade relativa. A verdade absoluta só está com Cristo, com o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Esse sim, esse é diferente. Esse é diferente. Esse transcende a beleza artística das obras literárias. Ele ultrapassa em muito as elucubrações filosóficas e suplanta qualquer interpretação humana. Porque a nossa interpretação humana ainda é a interpretação humana de seres que estão no mundo de provas e expiações. Mas é o que nós temos para hoje. Não é porque a nossa interpretação ainda não conhece a verdade absoluta ainda, não é que nós não vamos usar o que nós temos em mãos. Muito pelo contrário. Exercitando essa interpretação que nos é possível hoje, e um dia a gente vai chegar nos reais sentidos, na amplitude das palavras do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Jesus, através dessa palavra de verdade, ele nos traz uma sabedoria atemporal. Não era para 2000 anos atrás, não é só para a nossa era. Ela gera efeitos no infinito. E, em sendo assim, a sua mensagem deve ser considerada atual. Então, devemos pegar toda a mensagem do Cristo e entender que ela diz respeito a mim. Ela diz respeito a nós. Vivemos aqui nessa época, nessa era, nesse espaço e nesse lugar e nesse tempo. Diz respeito a nós. Eu gosto de dizer que é muito importante que nós ouçamos a mensagem do Cristo dita por Ele no nosso ouvido. E antes a gente ouve o nosso nome. Rômulo, procura amar o teu próximo como a ti mesmo. Que a gente ouvindo a orientação para nós mesmos, a gente se compromete mais. É uma coisa que eu sempre digo. Se a gente chegar no começo dessa reunião e disser, gente, depois vamos arrumar as cadeiras dos
50 que tem aqui, talvez uns 4 ou 5. Agora, se eu disser assim, João, arruma a cadeira, aí ele vai arrumar. Então vamos entender que o Cristo está falando para nós, individualmente. Ele realmente está falando para nós. A coletividade, às vezes, cria uma legião de pessoas omissas. O Evangelho é uma mensagem para o Rômulo. O Evangelho é uma mensagem para o Sebastião. O Evangelho é uma mensagem para a Silmara. O Evangelho é uma mensagem para o meu filho Rafael, de 8 anos. O Evangelho é uma mensagem para o nosso irmão que é ateu. Até para o ateu, lógico, evidente, claro. É para toda a raça humana. Nos ajudando nessa parte da nossa fala, trazemos Emmanuel no livro Fonte Viva, onde ele diz: o Evangelho não é mensagem para amanhã, é um roteiro para hoje, roteiro para a nossa vida, roteiro para a vida do Rômulo. Entendemos isso, que a gente vai dar passos, sem pausa e sem pressa, nessa infinita caminhada por essa escada ascensional. As palavras que não passarão, que são as palavras do Cristo, elas respondem a todas as nossas questões, respondem a todos os nossos anseios. Nós só precisamos saber como ouvi-las. Ou seja, não só com os ouvidos da matéria, mas com os ouvidos do Espírito, do coração. Precisamos sentir o cerne dessa mensagem. E essa mensagem que não passa é uma coisa que eu gosto de chamar muito. Eu gosto de dizer que o Evangelho é um manual de tudo. E realmente o Evangelho é um manual de tudo. Sempre foi, é e sempre será um auxílio para todos os problemas humanos. Todos, sem exceção. Se nós estamos com dor física, se nós estamos com dor emocional, se nós estamos com dificuldade, se nós não entendemos o desencarne de um parente próximo, se nós não entendemos por que aquele estado chegou até mim, vá para o Evangelho. Ele explica e consola. A solução para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, estão no Evangelho. Mas se nós percebermos as dificuldades que nós tínhamos na época do Cristo, nós temos elas nos dias atuais. A forma mudou. A forma mudou. A gente não assassina mais as pessoas que não pensam religiosamente como nós, mas às vezes a gente discrimina. Será que isso também não é uma forma moderna de assassinar? Ela está arriscada do meu convívio. Então as dificuldades continuam as mesmas, só que com formas diferentes. E todas essas dificuldades que se repetem desde a época do Cristo são capitaneadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Precisamos muito olhar para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo, que são os dois principais entraves para que nós possamos ouvir com o coração a mensagem de Jesus. Porque apesar dos problemas ser os mesmos, a resposta é exatamente a mesma. Amor. E o Evangelho de Cristo é um compêndio de amor do começo ao fim. Para nos ajudar com relação a esse problema que o Evangelho ajuda a resolver, eu trago o capítulo 1, que se chama Problemas do Mundo, do livro Espírito de Verdade. Essa mensagem é trazida pelo mentor dessa casa, Bezerra de Menezes. E peço licença para ler esse trecho. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas e sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância,
que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Muito bonita essa mensagem, gente. A nossa busca pela matéria, a nossa busca pelo poder, atualmente a nossa busca por likes, né? Impressionante. A gente posta e já está querendo o like, já está querendo um coraçãozinho. Então essa nossa dependência da matéria não nos tem feito felizes no decorrer desses milhares de anos da existência humana. Realmente não nos tem feito felizes. Por que nós não temos logrado êxito em sermos felizes nessa busca desenfreada pelo poder, pela matéria? Só tem uma resposta para isso, gente. Nós estamos buscando no lugar errado. Tem uma poesia muito bonita de um poeta, Vicente de Carvalho. Eu não vou ler ela toda por causa da exiguidade de tempo, mas eu vou trazer uma estrofe que resume toda a poesia. Ele diz que a felicidade está sempre onde nós a colocamos, mas nós nunca a colocamos onde nós estamos. Isso é extremamente profundo. Quantos de nós não diz, eu vou estar bem quando isso acontecer? Eu vou estar bem se isso acontecer? A mensagem evangélica ela é dissociada do se e do quando. Eu não posso trilhar o meu caminho evangélico quando eu tiver tempo, se eu tiver disposição. Eu tenho que buscar a perfeição da maneira que eu posso hoje, apesar de eu não ter tempo, apesar de eu não ter disposição. Não pode estar vinculado nem ao se nem ao quando, tem que ser sempre apesar de. É assim que a gente cresce. Apesar de todas as dificuldades que eu tenho, está aqui o meu guia, o manual de tudo, o Evangelho do Cristo. Infelizmente, essa voz dessas palavras são escutadas por muito poucos dentre nós. E muito poucos, dentre esses poucos que escutam ela com o coração. Escutam ela trazendo da mente para sentir aquela mensagem, para que ela se transforme em ação transformadora para a nossa própria vida. Além da verdade, a palavra de Jesus é amor. É amor. E tudo, minha gente, absolutamente tudo, que é investimento do amor, não passará na nossa vida também. Eu disse tudo, repetiu tudo 4 vezes, porque faltava alguns segundos para terminar o meu tempo e deu tempo. Obrigado, gente, por mais uma vez a atenção, pela paciência, e foi muito bom estar de volta aqui com vocês. Muita paz.